sociedade. Aí a gente vai falar também a respeito disso. Verdade. Ó, eu já coloquei aqui para transmitir ao vivo, enquanto isso a gente tá batendo um papo que aí o pessoal vai chegando. Galdino, você tá no notebook ou no celular? Eu tô no celular. Usa fone de ouvido, que eu acho que o som sai um pouco melhor. Se tiver disponível, né? Eu tô com fone. E o bom do fone que eu descobri, o bom do fone, coloca o seu fone que eu te explico, que aí não dá pergunta. Pode falar. E o bom do fone que eu descobri é porque a voz que sai do celular, aí o microfone quer captar ao mesmo tempo. Aí Entendi. Atropela tudo. E tá saindo bem? Tá, agora tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá, ó, eu tô só por imagem porque eu tô usando um computador e eu não tenho câmera. Por isso que eu tô por imagem. Entendi. Não, tá tudo bem. Ô, Michele, eu conversei hoje com a psicóloga amiga também, né, uma colega sua de profissão, e ela estava falando que está bem pesado, né, essa questão. Ela falou que ela também vem sendo tem se cuidado para não se impactar tanto com tudo isso que está aí, com tanta gente vitimada pelo Covid, né? E ela falou que, por exemplo, ela tinha um paciente de 30 anos com a mãe de 60 que perdeu a avó de 80. Imagina como é que tá. E que não pode ir ao velório, por exemplo. É bem triste, assim. A gente encontra situações muito tristes, né? Encontra situações, assim, de muito sofrimento. E a gente tem que se apoiar, né? Sim, porque assim, a gente tem que se apoiar, porque é aquilo que eu falei. Acho que só realmente a solidariedade entre todas as pessoas consegue criar uma base de sustentação para a gente superar esse momento difícil. Então, a gente tem que... Eu tenho acesso a todos os meus familiares, eu costumo ligar agora muito mais regularmente para as pessoas da minha família, fazer chamadas de vídeo, e assim a gente vai criando, assim, eu acho que uma unidade, assim. Eu já perdi pessoas queridas, já perdi pessoas, amigos de amigos, então a gente fica receioso, mas ao mesmo tempo é o momento da gente se unir, né? De oferecer o acolhimento para a nossa família e para as pessoas que nos pedem. Você perdeu pessoas por conta do Covid, do coronavírus? Perdi colegas dos colegas, sabe? Conhecidos, assim, tipo... Entendi. Era cliente da minha mãe é cabeleireira, perdi clientes da minha mãe... pessoas conhecidas do bairro, amigos da minha madrinha, gente da comunidade, da mesma igreja. Então, é uma situação difícil, muito triste, né? Muito triste. Eu coloquei uma enquete no meu Twitter, está com aí por volta de 60 mil pessoas, respondendo que tem um parente ou, no mínimo, um conhecido. E a tendência é que esse número vá crescendo com o tempo, e ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem, acho que foi no Jornal Nacional, né, que passou, né? A gente não sabe, os números vão crescendo e a gente não dá conta da dimensão que é isso, porque às vezes não é alguém tão próximo, não é alguém que a gente conheça, que da nossa intimidade, então a gente não vai dando conta da dimensão do que é 8 mil mortos, 9 mil mortos, enfim. Então eu acho importante a gente entender, né, que sempre pensar, né, a gente está perdendo vidas e essas vidas são o amor de alguém, né? É fundamental. Fazem parte da família de alguém, não faz parte da sua. Poderia ser alguém muito próximo de você, mas dessa vez não foi. Mas está sendo alguém muito próximo de alguém e essas pessoas estão sofrendo, né? Até o final do ano a gente vai ficar com esse clima e a gente vai ter que dar conta de alguma forma, né? Por isso eu falo da solidariedade e do acolhimento que as pessoas precisam entender e prestar solidariedade umas às outras. Tem outros aspectos aí bem curiosos com relação
a essa doença, né, além de você ter uma questão de que se você tem uma pessoa, ela vai doente, você não pode visitar essa pessoa, ela fica confinada, num velório, num possível velório. Então, o sofrimento é da pessoa que está lá doente, convalescendo, e também pela doença e pela solidão de estar ali. Aí depois as pessoas que estão em casa sofrem e num velório, você não consegue ir, você não pode ir, é um sofrimento ainda pior, né? Você não vai no velório, porque você não pode, é proibido por conta de contaminação. Então você tem lá no máximo 3 pessoas, se eu não estou enganado aí, 3 pessoas que podem comparecer a esse velório, né? É uma dor ainda para a pessoa que está no estado de sofrimento em um leito de hospital, é uma dor muito solitária, né? Porque ela vai passar por processos médicos e não vai ter ali o acesso à família. Então, isso é muito importante a gente retratar, né? A morte do Covid é uma morte triste, porque é uma morte solitária, e ainda de muito sofrimento, não só físico, como mental. E em contrapartida, a família também passa pela mesma solidão, que é a solidão dessa separação, né, de não estar por perto e saber que o seu ente querido está passando por um processo de morte, de dor, e não poder fazer nada. Nossa, então... são dois extremos. De um lado, você encontra a solidão daquela pessoa que realmente está passando por um momento de dor, sozinha, que tem ali a atenção de poucos profissionais da saúde, e é bom a gente retratar que são poucos, porque assim, a gente tem uma demanda, mas não é uma demanda ainda que chega a ser pequena diante da quantidade de pessoas que estão doentes. Então, é interessante a gente ressaltar que a gente não está trabalhando com um número de profissionais gigante para dar atenção, para ficar 24 horas diante daquele profissional. Talvez um enfermeiro cuide aí de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, né? Então, é interessante a gente ressaltar que é um momento muito delicado e, se possível, fiquem em casa. Que é a única medida, né? A medida que se tem aí eficaz, né, o distanciamento social. Tem algumas pessoas, eu também atuando bastante nas redes sociais, até para colher informações, para a gente fazer boletins e tal, tem a gente criticando o isolamento social em detrimento do distanciamento social, mas nós não temos aí uma população que tem esse nível de consciência de ficar distante, só distante, porque a gente vê em mercados, em outros ambientes, as pessoas próximas, né? Então, o respeito ao distanciamento, ele não é eficaz, porque nós não temos esse tipo de estrutura educacional mesmo, de ficar distante, né? Porque você pega isso no mercado, no supermercado. Em alguns países as pessoas não pegam, não machucam as frutas, no Nordeste chama de amolegar a fruta, né? De pegar na fruta, mexer, bagunçar toda aquela bancada de frutas. Aqui a gente tem isso, as pessoas elas pegam, elas remexem a fruta para pegar aquela de baixo, porque está melhor, porque está mais madura, mais verdinha, sei lá. E é esse mesmo comportamento que se reflete no que se refere à questão do distanciamento social. As pessoas elas não têm essa coisa de ficar distante, elas querem ficar próximas. Então, o distanciamento só por si não seria o suficiente, né? Então, é uma questão, você falou e valorizou a questão educacional, e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se manter nesse momento. A nossa cultura não é uma cultura distante, né? Pelo contrário, nós somos pessoas que valorizam o toque, o abraço, o aperto de mão, em alguns lugares os 3 beijinhos, em outros lugares os 2 beijinhos, enfim.
Tem lugar que dá 3, dá 4, enfim, tem lugar que você é abraçado, tem lugar que se pega as crianças, se joga para cima, enfim. A gente não é da cultura do afastamento, do conter, né? De você estar num lugar e ficar contido. Normalmente as pessoas, quando se veem, elas realmente têm aquele afago. E eu acho que é o momento da gente se reeducar diante de uma demanda. Então, assim, temos uma motivação, que é a questão da Covid, que é uma doença que é realmente grave, uma situação muito delicada, e diante disso a gente precisa se reeducar. Então, a questão, por exemplo, da máscara, a gente tem a questão da segurança. É por uma questão de segurança? Sim, é por uma questão. Mas agora já não estamos falando de segurança, estamos falando de educação. Então, você sai de casa de máscara. Eu moro em apartamento, eu não vou nem na porta do meu apartamento sem máscara. Eu não abro nem a janela sem máscara. Por quê? Porque eu estou sendo educada com o restante das outras pessoas. Então, a gente precisa se atentar que agora a questão da segurança, ela realmente é necessária. Você precisa se assegurar de que não vai pegar a doença, de que não vai passar a doença, mas agora o momento é de educação, ou seja, eu saio de máscara, eu me locomovo com máscara, por quê? Porque eu estou sendo educado com as outras pessoas, porque eu estou participando desse senso de coletividade, onde o uso de máscara é uma medida educativa, né? Tem também uma questão, né? Eu estou vendo isso, é uma questão como dirigir, né? Dirigir, o motorista, quando ele pega a habilitação dele, quando ele vai fazer um CFC, um curso de dirigir, ele aprende uma questão de cidadania muito grande. Às vezes a gente não tem essa consciência de cidadania, porque ele não dirige só por ele, né? Ele dirige pelo outro motorista, ele dirige pelo pedestre, ele dirige por todos que estão na rua, numa localidade, e por ele mesmo. Então, a máscara não é só por ele, é por ele, pelos familiares, pelos mais próximos e por toda a sociedade. Então, é um cuidado que vai além do próprio umbigo, do próprio eu, né? Ele se estende para o coletivo, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu abro a janela sem máscara, tá? Que eu falei assim, é muito exagero também, meu. Eu falei assim, abrir a janela com máscara. Não, eu abro a janela sem máscara. Eu moro que vem o vento da janela, né? Não, mas eu acho que é bem... existe uma possibilidade, eu acho que bem remota, de vir um vento com vírus, mas eu acho que muito remoto isso. Eu acho que podem abrir a janela sem máscara, que eu acho que... Mas fiquem dentro de casa. Eu acho que privilegiem ficar dentro de casa. Alberto, quando você der o ok, aí a gente já parte para as perguntas. Olha, nós já estamos ao vivo há mais ou menos 15 minutos. Esse bate-papo aqui já está rodando. Já está rolando? Então... Está rolando. Está rolando. Então, Eu vi que está rolando, só que eu não fui para o Valer, então... Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao site, ao Facebook. Mas o papo está interessante e é assim, né? Essa coisa descontraída, bem à vontade. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Michele Menezes. Boa tarde. Anjos. Boa tarde. Todos os internautas que estão nos ouvindo. Oi, Alberto. Boa tarde. É isso que está falando. Isso é que eu não ouvi o retorno, né? Boa tarde a todos. Olha, nós vamos bater um papo hoje com a doutora Michele Menezes e o Alberto dos Anjos, nosso colega da Rádio Cantareira FM. Vamos bater um papo, esclarecer dúvidas e falar um pouquinho dessa pandemia e falar de doenças relacionadas ao trabalho. Doutora, a gente falou um pouquinho de doenças relacionadas ao trabalho e eu tenho aqui uma lista aqui, olha, doutora, a senhora me corrige, por gentileza, se eu pronunciar errado, tá? Que é um inglês, o que é, e aí começando a perguntar, primeiro eu vou dizer muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, por estar aqui falando conosco.
Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, trazendo informação, orientação. Espero aí tirar as dúvidas de vocês, mande as dúvidas de vocês, né? Para que a gente possa fazer um esclarecimento aqui muito positivo. Muito bacana. Eu queria perguntar, para iniciar, Alberto, você queria falar alguma coisa? Não, nós só para falar rapidamente que esse projeto aqui que nós estamos fazendo de entrevista também vai virar um podcast, certo, Galdino? E aí também nós vamos colocar nos principais agregadores e além também de depois nós inserimos na programação da Rádio Cantareira. Então, você tem várias opções depois de poder ouvir a nossa entrevista, caso não consegue assistir agora por inteiro. E que nem você falou, o tema é muito importante, né? Esgotamento profissional, cansaço no trabalho. Às vezes a pessoa pode confundir com outras coisas, aí nós vamos tirar essas dúvidas agora. Pode continuar, Galdino. Maravilha. Para começar, a gente vai falar um pouquinho de doenças do trabalho, e tem uma doença que cometeu uma profissional, e é um dos casos que ficou famoso aí, mas o que é a síndrome de esgotamento profissional ou síndrome de burnout, e como ela atinge as pessoas. Doutor, eu tenho a impressão que burnout, eu acho que eu não sei corretamente. Burnout. Exatamente. Correto. Então, a síndrome de burnout e esgotamento profissional, ela é um transtorno psíquico que tem a ver com a relação de trabalho entre o homem e o trabalho, ou seja, a relação de sofrimento dada pela temática que o homem consegue aí construir diante do homem e seu trabalho. Então, tem 3 fatores principais que eu separei aqui para vocês para falar a respeito desse transtorno. O primeiro deles é a exaustão profissional, ou seja, a pessoa ela se sente cansada com relação ao trabalho, mas não é um cansaço comum, né? Ela se sente exaurida, sem energia. É um cansaço que não vai ser terminado ou que não vai ser contido se ela descansar de um dia para o outro. Ela vai se sentir muito cansada. Ela não se recupera de um dia para o outro. E o outro aspecto é a despersonalização. Não sei se vocês já ouviram falar desse processo de despersonalização. Eu já ouvi, mas juridicamente, não no aspecto social. No aspecto psicológico. Despersonalização, ela é a falta da percepção de si. Ou seja, a pessoa começa a adotar no trabalho a atitude de descrença, de distanciamento, de frieza, indiferença com relação ao trabalho. Então, ela tem a percepção de si alterada, né? E aí eu vou dar alguns exemplos ao longo dessa entrevista a respeito dessa questão da despersonalização, que é muito interessante. E a questão também, eu acho que para fechar aí os 3 aspectos principais dessa síndrome, a questão da diminuição da realização pessoal. Porque a pessoa ela se sente muito incapaz, ineficiente, que o seu trabalho não faz diferença, né? Então, são 3 aspectos, exaustão profissional, despersonalização e diminuição da realização pessoal. São 3 aspectos que juntos eles vão dar a temática do que é essa síndrome. E tem outros sintomas que eu acho importante, né? Normalmente a pessoa que sofre da síndrome de esgotamento profissional, ela tem dor de cabeça, tensão muscular, distúrbios do sono, irritabilidade, e tem essa propensão a largar o emprego, ela tem essa dificuldade, às vezes, de se manter nos empregos. E é uma coisa que a gente vive atualmente de forma muito corriqueira, principalmente nesse momento de pandemia, porque as relações de trabalho estão sendo precarizadas. Então, existe aí também essa questão de se relacionar com o trabalho de forma muito sofrida. Por quê? Porque a gente está tendo uma precarização muito grande dessas relações. Doutora,
te perguntar, não sei se eu te cortei. Não cortou, não. Não, eu ia te perguntar duas coisas que às vezes por ter um nome, né? Um nome em inglês, burnout. Muita gente às vezes não associa tanto, acha estranho, mas é uma doença comum, é uma síndrome comum, muitas vezes, muitas vezes por ter um nome estranho, diferente, as pessoas não se dão conta. Mas aí dúvidas minhas e acredito que de muita gente. Essa síndrome, a senhora falou de 3 aspectos. Isso tem a ver um pouco com o excesso de tarefas? Tem a ver um pouco com a pressão do atual momento de trabalho e também tem alguma ligação com a depressão? Então, eu acho que é importante a gente fazer a diferenciação dos transtornos para a gente também não confundir as coisas, né? Depressão é um transtorno, burnout é outro transtorno. Sim, a síndrome de esgotamento profissional, o burnout, tem ligação com os processos vivenciados no trabalho. A depressão, ela é um processo diferente desse. É claro que pode existir comorbidade. O que é a comorbidade? É quando você sofre de mais de um tipo de transtorno psicológico. No entanto, a gente não tem que fazer essa diferenciação para que a gente não faça essa mistura, né? A gente vai misturando os transtornos, porque tanto a síndrome... pressão psicológica... Porque se a gente fazer essa mistura, né, a gente não consegue tratar da forma adequada. Então, a gente tem, sim, o estresse patológico, temos a depressão e temos a síndrome de esgotamento profissional. A síndrome de esgotamento profissional, a diferença dela é a questão da relação de trabalho. A gente vai falar da questão de como você se relaciona ao trabalho. Aquela pessoa, normalmente, ela acredita que ela precisa se relacionar com o trabalho de forma... É muito sofrimento, ou seja, ela não está satisfeita enquanto não sai o sangue, né? Não sente prazer mais, né? Ela não sente... Ela vai lá, ela se doa, ela faz de tudo, mas mesmo assim ela não se acha o suficiente. Ela vai lá para o meio jurídico, é aquelas pessoas que fazem de tudo para ganhar o processo, ficam lá pensando, estudam, sabe? Pensam no que o juiz vai falar, o que os outros advogados vão falar, o que o ministério vai falar, e fica lá presa naquilo, mas mesmo ela ganhando, às vezes, o processo, ela não fica satisfeita. Parece que, né, é um estado contínuo. Não existe uma realização a partir disso. Não existe no caso do meio jurídico. Mas, por exemplo, a gente vê isso muito para professores mesmo, né? O professor, ele sofre muito com isso, porque a jornada de sofrimento é tripla, né? Você tem a pressão dos alunos, a pressão do conteúdo programático, que é a coordenação cobrando, né? E a pressão dos pais. Então, são 3 variáveis que para o professor é muito sofrido, e ele tem muita motivação, ele quer ir lá, fazer os seus alunos aprenderem, pensa, planeja suas aulas, mas diante da dureza que é a realidade de uma sala de aula, e só quem realmente conhece uma sala de aula para dizer, né, diante da realidade, ele se vê e se frustra. Então, é interessante a gente falar sobre esses esquemas de frustração, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de esgotamento profissional, a gente acha que a pessoa não gosta de trabalhar. Não, pelo contrário. São pessoas muito motivadas, pessoas que amam trabalhar, gostam do que fazem, sabe? Mas que dentro da realidade, que é uma realidade de precarização das relações de trabalho, que é uma realidade de sofrimento diante do trabalho, ela acaba adoecendo. Alberto, você tem alguma pergunta? Tenho sim. Quais os fatores de maior estresse no trabalho que acaba viabilizando a síndrome?
Então, é interessante a gente falar desses fatores de estresse, porque assim, a gente tem que fazer duas coisas. Uma questão é a questão do trabalho, essa que a gente está falando. A gente tem que entender que o mundo do trabalho hoje está passando por várias transformações, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, a gente está passando sempre por transformações. E o período atual é um período ainda muito difícil, né? Então, assim, questão do assédio, questão da intimidação, questão sutil ou diretamente, a ameaça profissional de que você pode perder o seu emprego a todo momento, isso gera muito estresse. Então, associado a uma relação, aí vem um segundo fator, que é a sua relação com o trabalho. Associado a uma relação de sofrimento com o trabalho, você vê o trabalho de uma forma sofrida, você vê o trabalho enquanto um aspecto de necessidade, em que você vê que se você não se doar ao máximo, se você não fazer, se você não dar tudo de si, aquele trabalho você vai perder, não existe outro caminho que não seja você trabalhar mais, você se esforçar mais, enfim. E associado a um trabalho que também não te dê boas relações, que, enfim, faça você adoecer, isso vira uma bomba relógio, né? Porque, de um lado, você encontra uma pessoa que já está doente, e do outro lado, você encontra um ambiente doente. Então, isso vira uma bomba relógio. Normalmente acaba em afastamento, a pessoa se afasta porque ela não aguenta o ritmo. E a relação de trabalho normalmente as pessoas, o empregador tem o costume de valorizar esse tipo de profissional, né? Tipo, ficou até mais tarde, não está valorizando a família? Ótimo, né? Ficou até mais tarde, não... Ou seja, se ele negar a família, se ele ficar focado no trabalho de uma forma intensa, o empregador está gostando, então ele vê vantagem nisso, então ele se apropria daquela pessoa que já está doente e faz com que essa relação se permaneça ali, né? Então o trabalho fica cada vez mais sofrido ainda. Obrigado, doutora, pelos seus esclarecimentos. E dando continuidade aqui, é uma conversa muito rica, porque às vezes a gente não tem nos meios de comunicação, são raras as exceções, preocupações e entrevistas que levem aí esses assuntos que estão tão presentes no nosso dia a dia que muitas vezes não se discute. Eu falo por mim, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos em empresas e eu não sabia o que era o estresse, né? Vim do interior, não sabia exatamente o que proporcionava. Então eu ficava nervoso, muito nervoso, com muita tarefa, e eu sentia muitas dores lombares, mas eu não sabia o que era isso. Aí chegou um tempo que eu passei a um cargo de chefia e eu não pegava mais peso, não tinha um trabalho braçal e eu estava muito mal, com as costas totalmente travadas. Depois de bastante tempo é que eu vou descobrir que isso era um fator emocional, do estresse, da pressão psicológica sofrida, mas ninguém nunca me falou isso, só depois de um tempo foi que eu fui entender a respeito disso. Então, acredito que com a síndrome de burnout seja a mesma coisa, né? As pessoas muitas vezes sofrem e não identificam, se não vão a um profissional, não identificam essa relação e identificam essa síndrome. Agora, essa precarização do trabalho, ela se acentuou ainda mais a partir dessa reforma trabalhista realizada ainda no governo do Michel Temer. A senhora concorda comigo ou a senhora vê, enxerga? Sim, com certeza, enxergo dessa forma, sim. Assim, porque assim, nós temos a tendência, talvez, o empregador da ponta final não ter a visão de que essas leis, elas acabam privilegiando o empregador em detrimento do empregado. Então, assim, você hoje, dentro da história, e se a gente for observar a história do empregado, do trabalhador brasileiro, né, e a gente observar essa história, a gente vai entender que
que as relações sempre partiram do explorador para o explorado, né? Então, se a gente for compreender dessa forma, por isso que existiu a CLT, porque a gente precisava de um limite, né? A gente precisava de um ponto de sobrevivência, né? E então, quando você privilegia um empregador, você bota aí vamos dizer, um desajuste moral nessa relação, né? Então, aquilo que deveria ser entre horas trabalhadas, até um tempo atrás eu fui na Caixa e o atendente da Caixa ele foi muito assim incisivo na sua fala. Ele falou assim: com a nova reforma, os empregadores eles decidem o dia que pagar os seus ajustes, né, o que é devido, eles decidem o dia. E assim, é muito interessante ver que isso prejudica, assim, as pessoas. E as pessoas ainda não estão entendendo o que isso pode ocasionar, né? Doutora, e quando a gente fala prejudica, né? Prejudica a saúde e prejudica também o direito. Porque quando a gente começa a ver da ótica do direito, muitas conquistas dos trabalhadores, essas conquistas custou vidas de pessoas, lutas, né? Realmente lutas, e a Constituição e a CLT, essas leis, elas fizeram foi o quê? Ajustar, porque o empregador está num nível diferente do empregado. E essas reformas mais recentes, e até uma PEC que estava sendo votada agora por causa da pandemia, a lei, a CLT, ela fez o que anteriormente? Ela deu uma segurança, porque o patrão, o empresário, ele tem toda uma gama cercada, ele tem toda uma estrutura jurídica, um CNPJ, ele tem tudo isso contra o trabalhador que é sozinho. Então, os acordos que eram feitos no nível de trabalho eram acordos coletivos. O patrão não podia chegar no empregado e falar: a partir de amanhã o seu salário é esse, diminuindo o salário. Tinha que mexer com a categoria. Então, tinha outra pessoa jurídica, que eram os sindicatos ou as entidades de classes, que ali representavam os interesses daquele trabalhador. Com essa reforma, pelo meu ver, essa reforma enfraqueceu essas entidades que tinham ali o papel de representar os trabalhadores, e aí, com isso, a gente começou, o governo e essa lei, essa reforma começou a colocar o empregado no mesmo nível que o patrão, sendo que o empregado ele não existe essa força, isso. Né? Não existe isso. A gente está dentro de uma relação de muito sofrimento com relação a empregador e empregados. Não é à toa que a gente está num momento que, dentro de uma pandemia, em que muitas pessoas estão em casa e sem a menor expectativa de receber, por exemplo, porque os salários estão sendo atrasados, muitas das vezes ou foram demitidos, ou entraram em férias e as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Enfim, a gente está vivendo um momento em que até as relações de trabalho agora estão flutuantes, né? Então, é interessante a gente falar a respeito da síndrome de Burnout para que as pessoas fiquem atentas que precisam privilegiar a sua saúde mental. E de que forma privilegiar a sua saúde mental? Valorizando o seu trabalho. É interessante a gente ter em mente que a gente precisa valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa mão de obra, valorizar as pessoas, os colegas de trabalho em si, esses que formam esses grupos sociais, né? É interessante a gente falar que os grupos sociais que protegem a legislação, esses grupos sociais vindos dos sindicatos, enfim, eles são pessoas, colegas de trabalho, são pessoas que trabalham com outras profissões e que se dedicam, então, a ajudar os sindicatos a conversar com as categorias. Então, assim, e eu acredito que isso tem que ser valorizado. A gente tem que valorizar as entidades sociais que lutam pelos direitos,
temos que valorizar as nossas relações de trabalho de maneira diferente, né? Não se pode hoje valorizar a relação de trabalho dessa forma sofrida, né, que se faz, né, que tipo assim, parece que o empregador é o rei e você tem que ser o escravo. Não, as coisas não funcionam dessa forma, a gente precisa encontrar uma aproximação, né? Até mesmo porque se ele está num patamar de mandante, faz ou desfaz coisas no país de forma cultural, né? Se a pessoa que é empregadora e que tem muito dinheiro e está numa posição de mandar e desmandar, é porque a gente está trabalhando, né? Porque por trás de um grande empresário existe uma massa trabalhadora. Então a gente precisa pensar que a gente é massa trabalhadora, que nós estamos trabalhando muito, né? Exato. E se ele está lá em cima é porque existe muita gente apanhando aqui embaixo, né? Bastante. Então, bastante. E eu falo sempre assim, conversando com colaboradores, eu liderei equipes e eu dizia, olha, as pessoas mais importantes dentro desse organismo, dentro dessa organização, não é o chefe que está sentado na cadeira, né? Ele pode ter mais dinheiro, ele pode ter uma tarefa de comandar, mas assim, a pessoa mais importante aqui é a pessoa que está limpando, é a pessoa que está atendendo, é ela que faz essa relação, e aí eu venho falando de varejo, né? É a pessoa que está ali na ponta, e essa pessoa ela tem que estar feliz. Gente feliz, ela atende a gente feliz. Gente feliz, ela faz o serviço com amor. E para ser feliz, elas têm que estar bem, tem que estar gostando. E para estar bem, ela não pode ter essas relações de trabalhos com essa pressão, com esse acúmulo, com toda... Então, eu sempre defendia o mais importante é o mais simples, porque a coisa mais simples, às vezes, a gente não dá importância, não visualizar, mas de nós se não fosse os garis mantendo aí o trabalho para limpar as ruas, para recolher o lixo. Como é que estaria essa cidade? Se não fosse a pessoa atendendo na padaria, atendendo no supermercado, como é que a gente estaria? Então, às vezes, a sociedade não observa essas pessoas com a importância que elas têm. Aí agora, em alguma pandemia como essa, muita gente começa, nossa, né? Mas isso deveria ser um fator comum, né, no dia a dia. A gente fala que, por exemplo, a síndrome de esgotamento atinge as pessoas que mais trabalham com o público, de forma geral. E aí, na literatura, você encontra como exemplos médicos, advogados, professores. E aí, a gente deixa de lado pessoas que trabalham com público e que sofrem uma demanda muito pesada, que são o pessoal da faxina, né? Dos cuidados, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente fala, quem é profissional da saúde? Todos aqueles que trabalham com a saúde, não diretamente, mas indiretamente. Ou seja, quem limpa o chão do hospital também está vivendo um momento muito difícil. A tensão é maior. Né? Poxa, quem limpa o chão do hospital, quem é segurança do hospital, né? Essas pessoas estão vivendo um momento muito difícil e de estresse, e que também sofrem um esgotamento profissional, porque até gostam do seu trabalho, mas estão ali vivendo um processo desgastante, porque o público tem uma expectativa, né? Porque normalmente eles são vistos com preconceito, porque tem medo, às vezes, de se contaminar através deles. Hoje eu vi uma reportagem falando assim que o estado de São Paulo está verificando vagas em hotéis para que os médicos fiquem hospedados. E eu fico pensando, né? Governador, e os nossos faxineiros? Onde eles vão se hospedar? Né? Não é? As pessoas vão ter direito ao quê? Elas também correm riscos. Né? Até onde eu sei, a faxina também é muito perigosa. Elas também têm EPIs? Porque elas também precisam de EPIs, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento também. Tá certo. Deixa eu falar uma coisa rápido, Galdino. É assim, claro, teve uma matéria
essa semana da Folha de São Paulo, no último dia 4, que até o tema é propício para o que nós estamos falando. Home office na pandemia pode levar profissionais à exaustão, né? Porque a exaustão não é só para aquele que está na linha de frente de uma padaria, de um supermercado, e você trabalhar dentro de casa é uma aventura nova para muita gente, né? Então, porque eu vejo pessoas relatando que falam assim, às vezes eu tô aqui trabalhando, eu tô no horário de almoço, eu esqueço que eu tenho que almoçar, aí quando vai ver, passou batido do horário, e querendo ou não, essas pequenas coisas que você acaba se distraindo e esquecendo de fazer, que é o horário de almoço, um café, ou então perceber que você tem horário para entrar e horário para sair, a pessoa também acaba ficando desgastada, certo, doutora? Então, é muito importante, aí vai de encontro, né? Esse discurso vai de encontro com a gente, com aquilo que a gente estava falando e conversando, né? Tipo, existe aí uma relação de trabalho que nesse momento está sendo de sofrimento em virtude de uma pandemia, porque você realmente não consegue sair de casa, porque o deslocamento é difícil, porque você precisa estar dentro de casa, então não é simplesmente uma escolha, um gosto, é sim uma necessidade. E aí vem a questão da sua relação com o trabalho. Então, eu estou insistindo nessa tecla, gente, porque eu acho importante a gente pensar e refletir que tipo de relação que nós temos com relação ao trabalho. Eu li um texto da semana passada que eu achei fundamental, e eu vou trazer aqui um pouco. Ele fala assim, que vocês não têm um projeto, você é o projeto. Você é seu projeto de vida. Então, às vezes, você fica pensando, eu tenho projeto, ou seja, um projeto com relação a um trabalho. Na verdade, o projeto de trabalho é você. Você é o seu projeto de trabalho. Então, você tem que cuidar da sua estrutura. Então, você tem que cuidar dos seus horários de comer, de beber, você tem que cuidar da sua saúde como um todo, você é o seu projeto de vida, e a partir do momento que você dá conta de que você é o seu projeto de vida, você começa, principalmente, se experienciar enquanto trabalho numa relação muito mais positiva, porque você está sendo você. E aí vem a questão da despersonalização lá, que é um item que estava lá no começo do nosso papo, né? Que a gente fala o quanto a gente deixa de ser a gente mesmo dentro de um ambiente de trabalho ou dentro de uma situação de trabalho que nos faz doentes. Ou seja, você está motivado, você está feliz, mas vem aí um processo de dor, um processo de trabalho em que as pessoas são tratadas de forma muito hostis, né? É um processo hostil, ignorante, as pessoas normalmente se tratam mal, e aí você, por estar dentro deste grupo, por estar dentro deste movimento, você esquece quem é você esquece o seu projeto, né? Você enquanto projeto, e começa a se projetar nesse grupo como esse grupo está agindo, ou seja, eu começo a maltratar as pessoas, eu começo a entender, a fazer generalizações que não são as generalizações corretas, tipo assim, todo mundo não presta, essa atividade nunca vai dar certo, sabe? Esse tipo de comportamento, normalmente, ele te coloca num patamar de sofrimento, porque aí depois você vai para casa e fala assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. Já recebi muita gente que já falava assim, eu não quero mais dar aula, eu não quero mais advogar, eu não quero. Aí a gente fica se perguntando, assim, essas pessoas, por que não? Né? Fala assim, não, porque é uma relação, é muita doença, é muito sofrimento. Ou seja, você era um profissional motivado, você era uma pessoa cheia de sonhos, que tinha ali, enquanto objetivo, ser feliz no seu trabalho, aí você encontra as adversidades, porque elas existem, dentro de um ambiente de trabalho, de relações de trabalho precarizadas, dentro de um movimento de trabalho que é um movimento ruim, de intimidação, de sofrimento, de ignorância, de hostilidade, e aí você simplesmente para. E é essa questão do parar, do esgotamento profissional chegando ao seu ápice,
e você não consegue mais dar continuidade. Então, é necessário a gente retornar a nós mesmos e pensar o que é a relação de trabalho para a gente, entender as dificuldades de trabalho, entender que as relações são precarizadas, entender que o ambiente é difícil, que isso não tem nada a ver com você, né? A gente se culpa até pelo outro, né? Ai, porque o trabalho é ruim, é culpa minha. Não, não é culpa sua, sempre foi assim. Sempre foi assim, o trabalho sempre foi difícil, mas você precisa dar conta de você precisa dar conta de que você é o seu projeto de vida e que você precisa dar continuidade à sua vida, você precisa enfrentar essas situações que são inéditas, muitas vezes inéditas, como a da pandemia, e você precisa, ao mesmo tempo, cuidar de você. Nessa linha de raciocínio que nós estamos tocando, quais são os profissionais mais atingidos pela síndrome de esgotamento profissional e o porquê? A gente já falou aqui, né? São médicos, professores, advogados. No entanto, a gente sabe que são todas aquelas pessoas que trabalham. A literatura não fala da faxineira, não fala da doméstica, não fala, mas essas pessoas estão na lista também, elas precisam ser faladas. Eu dou voz aos profissionais que trabalham aqui, vendedores, né, pessoas que trabalham com grandes metas, atendente com metas, de call center. Às vezes, gente de call center, telemarketing de vendas que trabalham com metas, assim, e trabalham com muita gente, ouve xingo, gente da cobrança, que ouve xingo o dia inteiro. Então, o pessoal da cobrança, eu costumo dizer, falar assim, se alguém me liga cobrando alguma coisa, eu já nem atendo, porque eu sei que do outro lado ele está doente. É verdade. Tá doente, gente, tá doente, o coitado tá doente. E essa semana uma pessoa estava me contando um caso que ela foi numa agência do Banco do Brasil e com essa onda de auxílio emergencial, essas coisas todas, então o pessoal profissional bancário ali, quem trabalha diretamente nas agências, está trabalhando ali no limite dele, né? Daí, o que aconteceu? Estava tendo um problema há um tempo, até 1 ou 2 semanas atrás, de que quando a pessoa ia consultar o auxílio emergencial, constava lá, foi feito o pagamento no Banco do Brasil. Mas quando a pessoa ia ver na sua conta, não tinha nada. Aí, ou seja, estava tendo uma fila enorme no Banco do Brasil e os bancos agora estão funcionando com horários reduzidos, até as 2 horas. Aí tinha uma senhora que quando deu 2:01 queria entrar no banco. A senhora, obviamente, começou a maltratar o funcionário, só que o funcionário chegou uma hora que também começou a responder à altura. Aí eu até comentei com a pessoa que me contou isso, olha, eu não quero justificar o injustificável, mas com certeza a pessoa ali no banco também está trabalhando no limite, né? Sim, e a gente normalmente já não faz esse processo, né, Alberto? A gente não tem esse lado de pensar. E o outro lado? Como está funcionando? Como está funcionando? Da onde vem esse estresse? Da onde vêm essas pessoas? Normalmente a gente está ali querendo o nosso objetivo, sem olhar que ali vem um profissional que está passando por um processo de esgotamento, que está dentro do seu limite, enfim. É interessante nesse momento, quando a gente fala de solidariedade, né, no começo dessa live a gente falou muito sobre solidariedade, o quanto a gente precisa apoiar uns aos outros. E apoiar uns aos outros, solidariedade é também você ser empático, né? É você olhar o outro e falar assim, peraí, esse outro tá vindo da rua, eu tô em casa. Se ele tá vindo da rua, ele correu risco, ele está trabalhando numa cidade que está passando por um processo, hoje entrou o rodízio, né? Que está passando por um processo de pandemia. Então, eu tenho que ter empatia com relação a esse outro que está vindo desse trabalho, que é um trabalho estressante por si só, né? Tem esse lado da empatia, que é muito importante, colocar-se no lugar do outro. O mundo seria melhor se as pessoas conseguissem, né, por algum momento. Eu trabalhei aí, voltando para a área do varejo, né, chefiando uma área, e eu vi aquela balconista lá no domingo, às 6 da tarde, lavando os equipamentos para ir embora, e chegava aquela pessoa, aquele cliente, o mercado fechava às 6,
a pessoa estava lá 5h55, e aí falou, meu Deus, teve o dia inteiro, e essa senhora também tem família para ir para a casa dela, e ela precisa ir, e eu ia lá ajudar a atender para essa senhora estar mais livre, porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Olha, eu estou aqui do lado do mercado, vou comprar e vou para minha casa, mas essa pessoa ela tem que limpar tudo ainda para ela poder ir para a casa dela, para se trocar, para tomar um banho, que seja, para ir pegar um ônibus e ainda ir para a casa dela. Então, essa empatia de se colocar no lugar desse operador de balconista, para esse bancário, né? Falta essa empatia também das pessoas. E voltando um pouquinho nessa questão do trabalho em casa, do home office, a gente tem uma questão que é a disciplina, né, doutora e Alberto? A disciplina que muitas vezes a gente não tem, a gente é comandado, a pessoa é comandada, ela está dentro do ambiente onde ela tem um horário, ela bate o cartão, ela tem um horário para ir almoçar, um horário para ir para sair, e em casa, não, você pode se dispersar um pouco mais fácil, mas também perde a noção do tempo e está se trabalhando muito mais por uma questão de disciplina que não é cultural, de estar dentro de casa. Então, tanto você pode se dispersar e ter a impressão de não estar rendendo e ter uma pressão, você mesmo se pressionar por, não, às vezes, nesse momento, não ter coisas palpáveis, a não ser um relatório aqui no computador, mas coisas que você está fazendo. E aí, essa pressão ela é muito grande. E aí o que é importante é a disciplina e o cuidado com você mesmo, de ter o cuidado e a disciplina de falar assim, eu vou fazer uma pausa. E essa pausa é fazer o horário de almoço mesmo, almoçar tranquilamente, porque observando o trabalho de casa, por exemplo, você está no trabalho, você vai almoçar, você chega no restaurante, você pede a comida, alguém te traz, te serve, você comeu, pagou, você levanta e vai embora. E em casa você tem que preparar, cozinhar, se servir e a louça que fica depois. Então, o tempo é diferente. Que não é pouca. Nesse caso, né? Que a louça não é pouca. Não tá é brotando pouca. louça ultimamente. É incrível. Tá brotando louça. Ó, eu falo com causa, eu falo assim, louça é com meu esposo. Coitado do marido. Não, ó, gente, eu acho assim que é importante a gente pensar na rotina de trabalho e pensar também nessa questão da disciplina com relação ao autocuidado. Essa questão de ficar o dia inteiro de pijama, eu não aconselho. Doutora, deixa eu só uma pergunta. A senhora falou, louça é com meu esposo. Vocês fazem algum combinado, as mulheres, não? Boa. É porque aqui em casa, vou falar assim, eu moro num apartamento, né? Então, assim, o meu esposo é grandão, então o banheiro, o box do banheiro, assim, é mais difícil pela estatura dele de ele limpar tudo, entendeu? Porque ele é grandão e tal, então, tipo assim, para abaixar, para limpar a box, essas coisas, ele não vai conseguir, da mesma forma como eu vou conseguir mais fácil, né? Então, essa questão de banheiro, chão, tal, limpeza geral, fica comigo. Louça, guardar louça, tal, fica com ele. Pronto. Ela se vinga na louça. Ela se vinga na louça. Se vinga na louça. Poxa, gente, eu lavo o banheiro, gente. Não. Aquela gigante. Não é verdade. Então, doutora, mas eu lavo o banheiro, gente. Poxa, dá um relaxa, né? Não, mas o que eu quis dizer que você se vinga na louça é que assim, tudo bem, você se esforçou lavando o banheiro. Agora eu vou sujar um copo, um talher, que não sei o que. Ele vai lavar a louça. Vou fazer um negócio aqui na panela. Ele que vai lavar a louça mesmo. Agora a minha parte eu já fiz. Não, mas assim, eu acho que assim, é importante a gente entender, a gente se ajudar. Porque mesmo eu ficando na tarefa do banheiro, aí ele traz tudo para mim, ele traz as coisas para limpar, deixa tudo prontinho, eu vou lá e limpo o banheiro. A mesma coisa é ele. Se ele precisar, eu ajudo ele com o quê? Eu guardo a louça, eu seco, ele guarda. Então, assim, é uma coisa da gente se ajudar. A gente vai se ajudando. Então, assim, e sem muita cobrança, né, gente? Não fiquem se cobrando demais, se exigindo muito. Rotina é bom, disciplina é bom,
Só que se você se cobra muito, se você exige muito de você e exige muito do seu parceiro, exige muito da sua família, não vai acabar muito bem. Então, assim, vamos lá, respeitando o seu limite e o limite do outro, sempre ponderando. Michele e Alberto, falar para vocês o seguinte, é que é muito importante nesse momento a colaboração, né? A gente está em casa, isolamento, se ajudar, né? Isso que você falou, se ajudar a contribuir um com o outro, com as tarefas, harmonicamente, acho que isso vai ajudar muito a relação, a convivência nesse momento, em todos os momentos, mas esse momento é que está mais complicado, né? Perguntar para você, antes de a gente encerrar, né, Alberto? A gente já vai para 1 hora, que está sendo muito esclarecedor, muito bom. A gente fica muito feliz de poder contar com a sua presença aqui. Perguntar como é que está sendo a tua rotina? Você está atendendo muita gente? Você está indo a consultório? Você está atendendo online? Como é que está sendo a tua rotina com relação a isso? Você tem atendido alguma pessoa que perdeu alguém por conta do Covid-19? Como é que está isso? Então, a minha rotina agora, ela estava bem diferente, né? Porque eu ia para o meu consultório, eu trabalhava também na Casa Padre Pio, que é uma instituição que atende pessoas, eu até falo dela aqui, né? Que ela recebe doações, então é importante, né? Contribuir, que é aqui da Zona Norte. Tem algum telefone, tem algum contato? Então, tem o Instagram dele, @PE_Padre-Pio. A gente pode deixar aqui nos comentários os contatos, sim, né? Eu deixo aqui nos comentários, porque é importante a gente falar que a casa agora só está aberta para receber doações, né? E eles fazem esse trabalho de assistência aos moradores de rua, já fazia antes, agora fazem não somente as pessoas de rua, assim como as pessoas que estão passando, as famílias que estão passando dificuldade nesse momento de isolamento. Então, esse era um dos meus trabalhos, eu estava trabalhando, ia fazer uma palestra no final do mês, e já estava cheio de programação na casa, e realmente acabou que a gente não conseguiu fazer mais nada. E eu também estava atendendo em consultório particular, e também acabou que agora o consultório fechou, né? Então a clínica fechou, então agora é só atendimento 100% online. A minha agenda, eu abro de quarta-feira o dia inteiro para atender tanto pacientes, os pagantes, como não pagantes. Não, tem muitas pessoas que nesse momento da pandemia não tinham mais possibilidade de pagar as consultas, mas mesmo assim eu continuei com essas pessoas, mesmo eles não tendo condições. Até mesmo porque a gente vive um momento muito atípico do nosso país, enfim, diante da pandemia, então eu atendo todos e deixo a agenda aberta na quarta-feira. Aí, fora isso, tem as minhas outras atividades. Mas, assim, de quarta-feira eu deixo a agenda aberta para atender todas as pessoas. Então, se procurarem, aí vocês procurem os horários. Outros dias eu também atendo. Então, o atendimento é 100% online, mas eu estou privilegiando a quarta-feira para atender principalmente as pessoas que mais precisam. Tá certo. Doutora, vou fazer uma pergunta assim, sobre a síndrome de burnout. Em que momento pedir ajuda? Quando eu penso assim, nossa, agora eu acho que eu estou precisando de ajuda, mas eu não sei o que é. Como correr atrás e como que é o tratamento? Então, é muito boa essa pergunta. Eu acho assim que tem, como o próprio Galdino falou, muitas das vezes a pessoa passa muito tempo, mas muito tempo vivendo uma situação de estresse que culmina numa dor, numa situação de sono, de insônia, ou uma situação de problema gastrointestinal, ou uma situação de dor nas costas, enfim. E às vezes você procura o médico, trata aquele sintoma,
mas às vezes até o médico até dá, às vezes, muitas vezes o médico dá até a pista, fala assim, isso é de fundo emocional, né? Isso tem alguma ligação com o seu emocional. E aí você passa batido, fala assim, ah, tudo bem, e esquece aquilo, abstrai, né? Vai fazendo outras coisas e não dá atenção a isso. Então é importante o autoconhecimento nesse sentido, porque você dá visibilidade para as coisas que acontecem no seu corpo e dá visibilidade para as suas emoções. E saber que é o momento de cuidar delas, sim. E se dá a chance de cuidar delas. Às vezes você passa por um momento muito grande, um tempo muito grande de adoecimento, e você vai procurar o médico quando? Você tem que procurar o médico no momento que você não está se sentindo bem, que você percebe, dentro do seu autoconhecimento, você percebe que as coisas não andam bem, e nesse momento é necessário você pedir ajuda. Não vai enfrentar, você não deve enfrentar isso sozinho. Na dúvida, não precisa nem duvidar, peça ajuda. É muito importante a gente pedir ajuda. No entanto, isso pode se prolongar, né? E o que vai ocasionar mais sofrimento, os sintomas físicos podem aumentar e você pode sim desenvolver outros tipos de patologia. É interessante a gente pensar que não tem uma receitinha, né? Falar assim, eu vou tratar de síndrome do esgotamento profissional. Não tem uma receita pronta. Normalmente o psiquiatra tem ali opções de remédio no sentido do tratamento do estresse, pode ser que medique ou não, vai depender muito da demanda do paciente. Com relação ao processo terapêutico, a gente trata o paciente diante das demandas e construindo com ele todos os sentidos necessários para que ele se estabeleça, para que ele tome posse do projeto de vida dele e dê continuidade ao seu trabalho, dê continuidade à sua vida, da forma mais saudável possível. Doutora, tem um caso famoso aí de uma repórter, né, uma profissional do meio que ficou bem famosa, a Isabela Camargo, né? Ela foi uma das profissionais da Rede Globo, ela saiu da emissora até por conta dessa síndrome, teve processo trabalhista, inclusive, por não reconhecimento e tudo, ela teve aí um esgotamento. Que trabalhava no tempo, não é? Isso, ela trabalhava ela apresentava aquele programa Hora 1 de madrugada, porque o problema maior, o esgotamento maior dela foi principalmente trabalhar durante um bom período de madrugada, né? E acabou ocasionando esse problema todo. E ela substituía também, fazia o Hora 1 no lugar da Mona Lisa Perrone, que hoje está na CNN. Aí até foi auxiliar do Marcos Pontes durante um período no Ministério da Ciência, mas mesmo assim ela acabou saindo. Sim, eu sei quem é essa profissional. E sim, eu vi uma entrevista dela. Você vê que o processo de adoecimento dela, se eu me engano, essa pessoa ela viveu um processo de adoecimento durante muito tempo, né? Um processo de adoecimento constante durante muito tempo, e ela se deu conta desse adoecimento e no momento que ela teve um apagão. Né? No momento que ela ela chegou no pico do estresse, teve um apagão no ar, né? Se eu não me engano, é essa profissional que vocês estão falando, ela mesma. Que teve um apagão no ar, e aí ela saiu daquele dia diretamente para o médico, e aí ela começou a trabalhar e pesquisar mais sobre o assunto, e hoje ela, inclusive, fala com muita propriedade sobre o assunto, dá palestras e fala porque ela foi atrás de um tratamento a respeito disso. É importante a gente entender tanto esse exemplo da jornalista, como outros exemplos que a gente possa ouvir, e que, assim, a gente não precisa chegar nesse ponto, né, de ter um apagão, porque, normalmente, essa doença ela é caracterizada por lapsos de memória mesmo. Você está conversando sobre uma coisa e, de repente, você esquece. Some assim. Desaparece do assunto. Ô, doutora, em outro momento, a gente pode falar sobre outro assunto importante, que é a depressão. Em outro episódio, a gente pode falar por quê. Você lembra do caso
daquele jornalista que morreu da queda do helicóptero, o Boechat, né? Ele assumiu publicamente a depressão, mas muita gente não assume por vergonha ou por desconhecimento o que é a depressão e seus níveis, né? Os níveis de depressão. E a síndrome de burnout é a mesma coisa, né? As pessoas às vezes não assumem por desconhecimento também, né? Nesse sentido de, tipo assim, você não assumir, não tomar posse daquilo que você tem, sim, se trata do mesmo tipo de comportamento. Mas vamos lembrar aqui que depressão é uma coisa, burnout é outra, e ansiedade é outra coisa, enfim. É importante a gente... Por que a gente tem que dar nomes às coisas muito bem e caracterizá-las, né? Porque assim, dessa forma, a gente consegue tratar e dar atenção àquele paciente da melhor forma possível. Então, assim, por mais que ele tenha uma comorbidade, a gente precisa tratar as doenças dentro dos seus fatores. E eu acho interessante, porque também é preciso tratar a pessoa, né? Então, muito mais do que uma categoria de doenças específicas, a gente trata aquele indivíduo dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que ele pode fazer e dentro daquilo que ele é enquanto pessoa, né? O projeto de vida que ele é. Muito bacana. Doutora Michele Menezes e também Alberto dos Anjos, comunicador da Rádio Cantareira FM. Estamos aqui conversando a respeito de doenças do trabalho e falando aqui, olha, a nossa página chegou a 260 mil acessos, 260 mil, a gente se espanta com isso. Essa nossa conversa tem 450 acessos agora. A página da rádio está com 260 mil acessos. E aí aqui tem o Gutenberg Alves, doutor Gutenberg Alves, que é lá do Rio Grande do Norte, mandando um abraço para a gente, está nos ouvindo lá, nos assistindo através da nossa página no Rio Grande do Norte. Um grande abraço ao doutor Gutenberg Alves e também o Ronaldo Moraes Santos. Eu não sei de onde o Ronaldo está falando, mas ele está mandando um abraço aqui para a gente, Ronaldo, e a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo através da página no Facebook. E também podem nos ouvir em outros momentos, porque esse podcast vai estar rolando aí na página da rádio. E a gente está muito feliz de ter essa quantidade de acessos e poder conversar, doutora, com os ouvintes, telespectadores, que podem acessar a qualquer momento falando sobre isso. É muito importante. Eu queria que a senhora deixasse para a gente o teu contato, que uma pessoa quer fazer uma consulta, quer fazer um tratamento, uma avaliação. Como é que encontra você? Tem um contato? Você atende? Então, vamos lá. Os atendimentos agora são 100% online, em virtude da pandemia. Eu moro aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está passando por um momento muito delicado. Então, os atendimentos são 100% online. Preciso me consultar, preciso conversar com você, Michele. Então, mandem mensagem para mim, eu estou disponível através da página do Instagram, @psi, Michele Menezes, com S, Menezes com S, um S só, Michele com L só também. E eu também tenho a minha página do Facebook, psicóloga Michele Menezes, né? Aqui está escrito meu nome certinho, assim, ó, psicóloga Michele Menezes. A gente deixa aqui nos comentários também a forma de vocês acessarem essas páginas, e aí eu fico disponível para todos, né, que quiserem conversar, vamos lá conversar, ter uma dúvida, precisa de alguma orientação, eu fico aqui disponível. Maravilha. Alberto, alguma pergunta? Na verdade, não. Antes da gente encerrar, só quero mandar um abraço aqui para o Washington Amanso de Souza. Está mandando um forte abraço, Alberto. Excelente tema abordado. É tão necessário dar voz às dores de uma pessoa. Muito obrigado pela participação. Ele começou a seguir agora há pouco aqui a nossa página da Rádio Comunitária Cantareira. Um abraço, Washington. Não, e antes de a gente concluir, eu vou também mandar um abraço para minha mãe e para o meu pai, né? Porque a última vez que eu vim aqui, eu não mandei abraço para eles, eles cobraram. Então,
pai, mãe, um abraço. Vai ser deserdada depois. Não vai ser o nome. Olha, é verdade. Antes que me deserdem, mãe, pai, um beijo, um abraço. Fiquem em casa, né? Eu tenho uma mãe que mora em Euclides da Cunha e um pai que atualmente está morando em Paulo Afonso, na Bahia. Então, pessoal da Bahia também, meus ouvintes da Bahia, muito obrigada. Paulo Afonso tem uma música muito bonita sobre Paulo Afonso, que chama-se Paulo Afonso, se ligasse mais um fio, iluminava São Paulo, Rio e o resto do Brasil também, por causa da usina de Paulo Afonso. Ai, muito que bonita. Lindo, muito lindo. Eu não conheço Paulo Afonso, mas depois dessa poesia... É bonita, porque foi por conta da construção da usina de Paulo Afonso. Então, Paulo Afonso, se ligasse mais um fio, iluminaria São Paulo, Rio e o resto do Brasil também. Coisa assim. Depois eu te mando essa poesia. É uma música muito bonita. Doutora Michele Menezes, muito obrigado pela tua participação, teus esclarecimentos, né, aqui em nossa live. Alberto dos Anjos, muito obrigado pela parceria também, por conduzir aqui junto a mim, aí a gente fazer parte da Rádio Comunitária Cantareira. Espero que outras vezes estejamos juntos para tratar assuntos importantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. E é sempre um prazer estar junto com vocês. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima, galera. Um abraço a todos. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.